Homúnculos possuem lábios e língua muito grandes, além de mãos gigantescas, que provavelmente seriam pesadas demais para sequer levantar. Seriam se eles fossem criaturas reais, mas acontece que eles são meras representações distorcidas da realidade, que nos ajudam a entendê-la. Eles são como um mapa, mais especificamente um cartograma. Cartogramas são um tipo especial de mapa, que a principal preocupação não é a fidelidade geográfica, mas uma outra variável que pode ser basicamente qualquer coisa. Esse aqui é um mapa mundial comum e contém a informação sobre a geografia acima de tudo. Mas nesse aqui, os países estão distorcidos em que o tamanho deles está proporcional ao uso da internet. Aqui, os maiores são os com mais usuários. Porém, podemos mudar essa variável para, por exemplo, o tamanho do PIB, a quantidade de anestesistas, de títulos da Copa do Mundo, prêmios Nobel ou até McDonald's. E o nosso cérebro mapeia o corpo usando o mesmo princípio. A sua superfície, chamada de córtex cerebral, é subdividida grosseiramente em duas partes. A da frente, responsável pelas funções motoras, e a parte de trás, sensorial, que recebe e interpreta informações dos nossos sentidos. E depois disso, a nossa região sensorial é ainda por sua vez subdividida em áreas menores, em que cada uma recebe informações correspondentes de um lugar específico do nosso corpo. E isso gera grandes distorções. Imagine uma brincadeirinha saudável, que consiste em abrir o seu crânio enquanto você ainda está acordado. Não façam isso. Então, durante esse momento relaxante, um coleguinha seu iria cutucar a superfície do seu cérebro, o seu córtex, com um eletrodo, para induzir sensações diretamente nele. E com isso, se o lugar certo for estimulado, você vai perceber algo diferente na sua visão, ouvir um som que não existe ou até sentir alguém pegando na sua mão, mesmo sem ninguém ter encostado. Isso deve ser muito estranho. E o que é mais curioso é que, com essa brincadeirinha inocente, é possível notar que às vezes uma grande região do corpo possui uma pequena área sensorial e vice-versa. No nosso olho, uma pequena parte da retina dedicada a receber os raios luminosos possui desproporcionalmente uma grande área do cérebro para receber essas informações e interpretá-las. Agora, o ápice dessa desproporção talvez se encontre no tato. E o que é mais incrível é que nós podemos demonstrar isso através de um teste que você mesmo pode fazer em casa, sem ter problemas com a justiça criminal. Estou falando do teste de discriminação dos 2 pontos. Cutuque ao mesmo tempo 2 pontos no corpo de alguém de olhos fechados. De preferência lugares como a ponta dos dedos e as costas. E faça isso idealmente usando uma pinça. Sem poder ver, a cobaia vai ter que adivinhar se a cutucada foi feita em um ponto só, usando apenas uma extremidade da pinça, ou se foi feita em 2 pontos, usando as 2 extremidades da pinça. O que parece ser uma tarefa fácil e simples, mas não é. No caso da ponta dos dedos, as pessoas normalmente são capazes de discriminar 2 pontos de toque a partir de 1 ou 2 milímetros de distância. Os que forem mais próximos que isso, nós interpretamos como apenas um ponto de contato. E mais do que isso, são 2 mesmo. Agora, já nas costas, para algumas pessoas, esse valor pode chegar a 60 milímetros. Algo como isso aqui pode ser confundido com apenas um toque. Note que temos regiões com um tato mais sofisticado do que outras. Nos dedos, por exemplo, nós percebemos diferenças muito menores do que nas costas. Isso acontece porque debaixo da pele temos terminações nervosas sensoriais em densidades diferentes. E são elas que enviam informações de toque para o córtex no cérebro. E quanto mais terminações uma área da pele possui, mais neurônios vão levar informações até o cérebro, que por consequência vão ocupar mais espaço na área do córtex cerebral. Ou seja, o nosso córtex possui uma área correspondente para cada pedacinho da nossa pele.
como se fosse um mapa, um cartograma que representa o corpo humano não nas proporções reais dele, mas nas proporções relativas à quantidade de terminações nervosas que cada parte possui. E tudo isso foi elegantemente representado num belo e único modelo, que nós conhecemos como homúnculo. É muito belo mesmo. Nesse homúnculo, quanto maior for a parte do corpo, mais refinado vai ser o tato, porque vai ter mais terminações nervosas. Então, aqui podemos dizer que os lábios, língua e mãos são mais refinados do que as costas, por exemplo. Inclusive, somente a palma de uma única mão, sem contar os dedos, já é por si só maior do que suas costas inteiras. Isso acontece porque nós humanos percebemos o mundo muito mais com as mãos do que com as costas. Durante o nosso curso evolutivo, passamos pela necessidade de manipular objetos com as mãos, o que requer um maior grau de sutileza. O que não é o caso de algumas outras espécies que possuem um tipo de homúnculo diferente, como é o que eu mostro nos stories que eu acabei de postar no Insta. Depois dá lá uma olhada que o negócio tá bom. Porém, existe uma outra espécie que eu preciso comentar aqui e agora, que são os camundongos. Enquanto que um indivíduo com proporções reais é assim, um camundongúculo ou algo assim seria mais como isso aqui. Suas mãos não são tão desproporcionalmente grandes quanto as do nosso homúnculo, porque afinal de contas, esses roedores tiveram um caminho evolutivo diferente do nosso e não precisaram tanto delas para perceber o mundo à sua volta. Ao invés disso, eles contaram muito mais com o seu focinho e seus bigodes, que possuem aglomerações de terminações nervosas na base dos fios, que nesse caso são representadas aqui em rosa e marrom, em um tamanho bem maior do que o indivíduo real. Esse camundongúculo foi elaborado para um estudo que tentou compreender como o cérebro cria o mapa sensorial de um corpo. A princípio, o ambiente possui influência nisso, porque quando nós nascemos, o nosso homúnculo não está completamente formado. Nós precisamos moldá-lo com as nossas próprias experiências. À medida que nós vamos vivendo e crescendo, interagindo com o ambiente, nós desenvolvemos naturalmente um refinamento maior com as mãos, lábios e língua, por exemplo. Por isso que pessoas que nascem com um braço ou uma perna a menos têm um homúnculo também com essas características. Até mesmo o mero ato de tocar um violão, por exemplo, se for feito com frequência suficiente, a sua mão esquerda, que forma os acordes, ela vai se tornar mais evidente no seu homúnculo do que a mão direita. Mas além do ambiente, muitos genes também moldam esse mapa sensorial. E cientistas escolheram estudar um deles em específico, chamado PAX6, em camundongos. Através de uma intrincada técnica, eles conseguiram inativar esse gene apenas no córtex cerebral. E isso alterou o mapa sensorial desses animais, que passou disso aqui para isso aqui. Em comparação com um indivíduo de gene ativado, essa nossa representação nova possui manchas rosas e marrons em um tamanho menor, e algumas delas nem chegam a se desenvolver. Isso quer dizer que eles conseguem processar menos informação das terminações nervosas na base dos fios do bigode. Eles percebem o mundo de uma maneira mais limitada. E não só isso, mas outras partes do cérebro também foram afetadas. Porque, de maneira simplificada, quando a informação é gerada na nossa pele, ela é levada até uma porção de trás do cérebro, depois submerge nas suas profundezas e só então é que emerge para a superfície, o córtex. Nesses três lugares ocorrem diferentes níveis de processamento de estímulos sensoriais e os três sofrem com a inativação do gene PAX6, que faz com que a informação não chegue de maneira tão adequada, o que faz com que alguns neurônios deixem de trabalhar. E assim, eles acabam morrendo e regiões inteiras
inteiras do cérebro permanecem subdesenvolvidas, o que não é agradável. E note que o gene foi inativado somente no córtex, mas de alguma forma parece que ele tem efeitos que podem reverberar em outros lugares do cérebro. E além disso, tanto esse gene em específico quanto outros relacionados com o mapa sensorial, o homúnculo, podem ter uma ligação com transtornos do espectro autista. Os genes que moldam o cérebro possuem um padrão de atividade diferente em pessoas autistas, e em particular os genes envolvidos no córtex cerebral. Algumas pessoas autistas possuem um córtex cerebral do mesmo tamanho que pessoas não autistas, mas eles possuem proporções diferentes. Na parte da frente, onde está a função motora, ela é maior, o que deixa menos espaço sobrando para a parte de trás, a sensorial. Ou seja, é possível que esses indivíduos possuam um mapa sensorial menor. E se essa hipótese estiver certa, outras regiões também podem ser afetadas. E existe até uma suspeita que uma delas é de fato. Essa ideia poderia explicar por que pessoas autistas possuem uma maior dificuldade em processar as informações dos seus 5 sentidos. Sons, cores, gostos, cheiros ou toques em momentos comuns do dia a dia que parecem ser completamente normais para a maioria das pessoas, podem conter muito mais informação sensorial do que um cérebro de uma pessoa autista é capaz de lidar ao mesmo tempo. E isso pode fazer com que o aprendizado geral seja mais difícil, o que complica a comunicação e a expressão dos seus próprios sentimentos. Experiências sociais que deveriam ser totalmente ordinárias podem se tornar uma tarefa muito complicada. E quem sabe um dia a inventividade da nossa espécie consiga tratar e salvar essas pessoas de uma vida mais difícil, levando-as a desenvolverem cada vez mais o seu homúnculo interior. E do interior do sistema solar, essa mensagem já saiu e agora pode estar cada vez mais perto de encontrar vida extraterrestre inteligente. E para saber por que isso está acontecendo, basta clicar bem aqui ou de repente ver esse vídeo relacionado, assim como o Gabriel, que disse que é muito fã do Ponto em Comum. E eu só posso dizer que fico lisonjeado. Hashtag gratidão. E Gabriel, muito obrigado por ser apoiador do maior canal de ciência do Nordeste. E não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!